Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou Nanda Fig e hoje eu vou fazer uma espécie de retrospectiva, né? Uma espécie de balanço inspirado nesse vídeo aqui da Isabela Lugrano, do canal Ler Antes de Morrer. Ela costuma fazer esses vídeos, né, todos os anos, e eu me inspirei nesse vídeo dela para poder fazer o meu vídeo, para fazer o meu balanço de 2025, né, quais os livros que eu li, quais são os gêneros literários, de quais nacionalidades esses escritores são, etc. Bora lá? Eu tenho um controle de leituras que eu faço através do Notion. Eu tenho um template e ali é onde eu gerencio todas as minhas leituras. Quais são os livros que eu li, quais escritores, quantos livros, quais as minhas metas. E eu resumi aqui numa lista, né, os livros que eu li em 2025. No começo do ano, eu tava tentando fazer alguns vídeos aqui pro canal e eu fiz quais leituras que eu estava lendo, né? Se não me engano, acho que eu postei em junho, foi no meio do ano. Eu vou colocar aqui em cima, aqui no card, para vocês verem os livros que eu li, né? Contando um pouco mais sobre o que eu achei de cada uma dessas leituras. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar bem resumidamente, mês a mês, além da minha lista aqui que eu fiz com as quantidades exatas. Sim, bora lá, né? Aos livros que eu li. Eu li ao todo 20 livros. Hoje é dia 26 de dezembro, né? Eu tô lendo 2 livros ali em paralelo, né? Eu estou lendo Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu tô bem no comecinho. E também eu estou lendo E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Então são essas 2 leituras que provavelmente eu vou falar sobre elas em 2026. Mas, ao todo, né, de livros lidos, foram 20 livros. E desses 20 livros, planejei para esse ano ler pelo menos um livro por mês, né? Ou seja, 12 livros. E eu ultrapassei essa meta, né, com 20 livros, né? Eu passei 8 livros, li 8 livros a mais. Eu tô bem feliz, porque eu já achava que essa meta ali de 12 já era um pouco exagerada, mas eu vi que é possível ler livros independente de quantidade de páginas, independente do tema. Eu consegui incluir a leitura no meu dia a dia. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui em cima em que eu falo um pouco sobre a minha experiência de voltar a ler mais, né, de colocar a leitura ali como um hábito, né, como parte da minha rotina, e eu dou algumas dicas ali com base na minha experiência. Se você, depois de terminar esse vídeo aqui, dá uma olhadinha lá que tem algumas dicas bem práticas e que fizeram toda a diferença pra mim. Bom, e agora desses 20 livros, 13 livros eram de escritores homens e 7 de mulheres. E aí, sobre o formato, 7 livros eu li através do Kindle e 13 eu li em livros físicos. Eu achei até que ia ser totalmente o contrário, que eu ia ler muito mais pelo Kindle do que livros físicos. Inclusive, o próximo vídeo que vai entrar na próxima semana vai ser um livro falando, né, das diferenças do Kindle e do livro físico, né, quais são as vantagens e desvantagens. Então, próxima sexta-feira vai estar aqui no ar, então fica de olho. Segue aqui o canal, aproveita, já segue o canal aqui para poder acompanhar todos esses vídeos, né, mostrando toda essa minha odisseia de volta aos livros. Agora, sobre a nacionalidade, né, desses escritores. Desses 20 livros, 7 foram escritos por brasileiros, 6 por escritores russos, 2 por escritores estadunidenses, né, americanos, 1 da África, que é da Nigéria, do país, né, da Nigéria, 1 é da Colômbia, 1 do México, 1 da Coreia do Sul e eu deixei como diversos, né, diversos países, porque é um livro que era de contos, né, por diversas mulheres ali, escritoras de vários países. Então eu deixei essa nacionalidade em aberto, né, porque são vários países de diferentes continentes. E aí, agora, quando a gente fala sobre gêneros, bom, desses livros, 16 eram de ficção, né, de contos de romance, ficção científica, enfim, de diversos gêneros, e 4 eram de não ficção. E aí, quando a gente fala em gêneros, 4 foram de ficção científica, 2 foram novelas, né, romances curtos, 4 eram de realismo mágico. O restante desses livros são variados entre romance romântico no caso, né, aventura,
religião, etc. E agora quando eu falo de mês a mês, eu até peguei o Notion aqui no tablet, né, pra ver o mês a mês. Bom, em janeiro eu comecei o ano, né, lendo Americana, que é da Chimamanda Ngozi Adichie, e eu terminei ele em março. Eu tava lendo ele porque ele é um livro que é um calhamaço, né, ele tem acho que 700 páginas, eu não me recordo ao todo. Em fevereiro eu li Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Comecei ali no dia 11 de fevereiro, fui terminar no dia 15, porque ele é um livro muito curtinho, inclusive eu tô com ele aqui. Byung-Chul Han, ele desenha ali um panorama da sociedade, né, atual, né, falando sobre o que faz a gente ter depressão, transtornos de déficit de atenção e esgotamento, né. Eu fiz inclusive um vídeo no ano passado sobre metas, sobre produtividade tóxica, e esse livro é basicamente o que eu falo, né, só que melhor escrito e melhor falado. Ainda em fevereiro eu comecei Torto Arado. Eu não tô com ele aqui, porque eu troquei com a minha prima, a Tabata. Inclusive, ela me prestou 2 livros da Socorro Racioli, eu já vou falar aqui quais são. E eu emprestei o Torto Arado pra ela e outros 2 livros que eu já vou falar. Em março eu continuei lendo a Americana, então eu não comecei nenhum livro novo. Em abril eu comecei o Flores para Algernon, que é um dos livros, né, que eu emprestei pra Tabata. É um livro que é uma ficção científica, mas conta a história de um rapaz, né, que ele tem uma deficiência intelectual, né, bem forte, assim. Ele recebe uma proposta de uma universidade para fazer um experimento no cérebro dele para aumentar o QI, né, para deixar ele um pouco mais inteligente. E ele realmente fica muito inteligente, mas a história é tão envolvente que a gente vê ali a evolução do Charlie através da escrita. E eu achei muito interessante, né, essa leitura, porque no começo eu estava muito desconfortável, né, eu lia, tava tudo errado, tudo escrito com erros de português, sabe, erros de gramática, mas era assim que o Charlie se expressava, né, no começo. A história é exatamente esse relatório que ele fazia, né, diário que ele fazia sobre as percepções dele, sobre o dia a dia dele. E aí, falando sobre apego, né, como o Charlie, ele era uma pessoa que ele tinha essa deficiência intelectual, ele não percebia algumas coisas ao redor dele, né? Alguns comportamentos das pessoas que trabalhavam com ele, que conviviam com ele. E aí, né, a gente para pra pensar com esse livro que a ignorância, às vezes, é uma bênção, né? Quando a gente sabe demais, a gente tem poder para algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente percebe o quanto ser humano é muito difícil. Em maio eu li Irmãs da Revolução, que é um livro de antologia de ficção especulativa feminista. Ou seja, são ficções científicas, né, especulativas, em que mostra ali um futuro, né, distópico, ou mostra a relação das pessoas, né, da sociedade por conta de algum evento ali mundial, como por exemplo a pandemia, né. E aí tem diversas escritoras nesse livro, né, são vários contos de escritoras mulheres que escrevem sobre ficção, né, especulativa ou ficção científica. Inclusive tem histórias da Ursula Le Guin, que é a mais famosa de ficção científica, ganhadora de diversos prêmios, e tem Octavia Butler, né, que é outra escritora também muito famosa, assim, desses gêneros. Já em junho eu li Gente Pobre, do Dostoiévski, e em junho eu li também O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. É bem legal, eu gosto muito da escrita do Isaac Asimov, apesar de descobrir que ele era uma pessoa horrível. Eu consegui separar ali a obra do artista, mas é uma história que vale muito a pena. Para você que gosta de ficção científica, você que gosta de viagem no tempo, você vai gostar. Em julho eu li Noites Brancas, do Dostoiévski. Em julho eu li também As Correntes do Espaço, do Isaac Asimov também. E se você já leu A Fundação, vale a pena ler As Correntes do Espaço. Ainda em julho eu li um outro livro, um outro russo, né, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Eu falei sobre esse livro no vídeo anterior, vou deixar aqui no card também, dos favoritos do mês, foi os favoritos do ano. Em agosto eu li Matilda, do Roald Dahl. O Roald Dahl, ele é um escritor muito famoso nos Estados Unidos. Ele escreve literatura infanto-juvenil. Se você já assistiu Convenção das Bruxas, Matilda, tem diversos filmes que foram adaptados, né, dele. Inclusive Matilda, eu conheci a história através do filme, e é um filme muito fofo e eu amei. E aí ler o livro foi muito bom, porque tem alguns detalhes que não tem no filme, então
Por isso que é importante a gente ler, né, os livros, né? A leitura é sempre muito mais complementar, é muito mais completa. E esse livro eu li, né? Ele é em espanhol. Foi o primeiro livro que eu comprei em espanhol para praticar, né, porque como é um livro infanto-juvenil, a escrita é um pouco mais acessível, um pouco mais fácil de entender. Em agosto eu comecei a ler A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, mas eu acabei pausando, né, a leitura, eu comecei a ler no Kindle. Em setembro eu li A Cabeça do Santo, também foi um dos favoritos do ano, né, de 2025. Eu também falo no vídeo de favoritos. E A Cabeça do Santo foi um dos livros que eu mais me diverti, assim. Às vezes eu lia gargalhando por conta dos personagens. E a história é muito boa, muito divertida. Vale muito a pena conhecer esse livro da Socorro Racioli. Em setembro eu li também Tambores de Angola, do Robson Pinheiro. E Tambores de Angola fala um pouco sobre o espiritismo, mas também fala sobre um pouco de Umbanda. Eu cresci católica, né? Eu fui batizada, fiz primeira comunhão e tal. E aí eu tava muito interessada para conhecer um pouco sobre essa parte ali de espírita, né? E Umbanda. E Tambores de Angola meio que resume isso, mas através de uma psicografia. E eu achei muito interessante, né, essa conexão, mas eu percebi que esse tipo de leitura eu ainda não tenho não é maturidade a palavra, mas eu ainda não consigo apreciar esse tipo de leitura. Então foi o primeiro, né, desse gênero, vamos dizer assim. Mas eu tô disposta a ler outros livros no próximo ano ou nos próximos anos. Em outubro, eu li Oração para Desaparecer, também da Socorro Racioli, né? Além da Cabeça do Santo. Oração para Desaparecer é um livro que eu peguei emprestado da minha prima Tabata. E eu achei bem bonito, eu achei que valeu muito a leitura. Oração para Desaparecer eu li super rápido, assim, eu adorei a história. Bom, em outubro eu também li, né, Del Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques, que é um livro que é em português, né, Do Amor e Outros Demônios. Valeu muito a pena, foi um dos livros também em espanhol que eu li esse ano, para treinar, né, a língua. Aprendi muito vocabulário. E eu gostaria de reler não só por conta disso, por conta do vocabulário, mas porque achei a história muito profunda, assim, sabe? Tem o Gabriel Garcia Marques, ele coloca alguns elementos ali, né, de realismo mágico. E eu tô apaixonada e eu estou com muita ansiedade para ler 100 Anos de Solidão no próximo ano. Eu já tô com o livro aqui em espanhol também. Eu tô ensaiando para ler ele, não sei ainda em que mês ou quando que eu vou ler, qual vai ser minha prioridade de leitura, mas estou bem apaixonada por Gabriel Garcia Marques. Em outubro, eu li também o E Se Eu Parasse de Comprar, que é um livro da Joana Moura. A Joana Moura, ela é uma publicitária que tinha um blog chamado Um Ano Sem Zara. Ela era uma pessoa que estava endividada até a tampa e ela percebeu, né, que o que fazia ela gastar era gastar comprando roupas. E aí ela fez essa promessa de que, olha, não vou gastar mais com roupa esse ano, não vou comprar nada e vou relatar, né, vou fazer um diário ali virtual, né, um blog mostrando todos os looks do dia, todos os dias, né, nesse blog. E esse blog fez muito sucesso, se não me engano, foi em 2012, 2011, ele ficou bem famoso. E aí ela lançou esse livro, né, contando essa experiência dela, né, o que motivou, o que aconteceu antes e depois do blog. E eu achei muito bom para refletir sobre consumismo, né? Foi muito importante para mim essa leitura, mesmo sendo sobre moda. Fez total sentido na minha vida. E aí em outubro também, outro livro que eu li foi o Angústia, do Graciliano Ramos, que foi um dos meus preferidos do ano também. E eu falei no último vídeo de favoritos. E Angústia é um livro que é pouco falado, né, do Graciliano. É uma história que é muito intrigante, né? Eu dou mais detalhes nesse outro vídeo. Já em novembro, eu li Angola Janga, do Marcelo de Salete, que é uma espécie de uma história ali, né, em quadrinhos. E o Marcelo de Salete, ele é pesquisador, né? Ele estudou muito, né, história. E Angola Janga conta a história do Quilombo dos Palmares, né, que foi o quilombo mais conhecido
né, daqui do Brasil, da nossa história. Baseado, né, em histórias, né, reais, em relatos. E eu achei a coisa mais linda, né, porque foi um livro que coincidiu, né, a minha leitura coincidiu exatamente no dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra. Foi muito sem querer. Foi uma leitura que eu achei incrível, bem emocionante. E tem muitas informações históricas lá. Você consegue ver mapas, né? Você conhece a história do Zumbi, dos Palmares, você conhece a história de diversas pessoas que realmente existiram, né? Mas contada em uma história ali. Mas contada em uma história como se fosse ali um romance. E no final ali ele faz até um paralelo ali com a atualidade, sabe? É uma cena bem curta que faz total sentido com os tempos atuais. Em novembro eu também li O Diabo, do Tolstói, né, outro russo que entrou aqui, e O Diabo fala sobre um rapaz, né, que se envolve com uma moça ali da povoado que ele mora, e aí depois, né, ele acaba se casando com uma outra pessoa, uma outra mulher, e acaba tendo a sua vida, mas essa mulher que ele teve essa relação no passado, acaba aparecendo ali na vida dele, e a história, né, e o título se chama O Diabo justamente porque tem essa tentação dele, né, de reviver esse passado, mas também ele entra naquele conflito interno de, putz, eu não posso trair a minha esposa, não posso trair a minha família, né, o que eu construí agora. E o final é bem... Existem outros finais, se não me engano, acho que são 2 finais. O final original eu já fiquei bem, assim, envolvida, sabe? É uma leitura que eu amei fazer. É um livro super curto. Tenho gostado muito do Tolstói, assim, desses livros que eu li, né? Esses 2 livros, né? Do Diabo e A Morte de Ivan Illich. Eu gostei muito da escrita dele. E aí, em novembro, eu iniciei 2 livros também, né? Outros 2 livros, mas que eu tô lendo até agora, em dezembro. Eu tô lendo muito aos poucos. Eu tô de férias. E eu não tô lendo tanto quanto eu gostaria, mas também não vou me cobrar, né? Eu não vou ser doida, né, de me cobrar tanto. O livro que eu tô lendo é o E Não Sobrou Nenhum. O meu marido que me incentivou a ler esse livro, né, a gente tá lendo em conjunto. Ele gosta muito de audiolivros, então ele sai pra caminhar, ele ouve um pouquinho, e eu tô lendo no Kindle. E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, é mistério, né, é o gênero dela. E aí conta a história de 10 pessoas ali que não se conhecem, né, que não tem nenhuma relação entre si, mas que elas recebem um convite, né, através de uma carta, pra passar um fim de semana em uma ilha, né, numa mansão de um senhor. E aí a gente já é apresentado ali no trem, né, essas pessoas pegam o trem e aí a Agatha conta um pouquinho sobre o histórico dessas pessoas. E quando essas pessoas chegam na ilha, os donos da casa, né, a pessoa que convidou eles não está lá, mas tem um mordomo e uma cozinheira, né, que são marido e mulher. E já na primeira noite acontece uma morte. Ao longo da história vão acontecendo outras mortes até não sobrar nenhum, né, que é o título. E na história, né, esses personagens, eles leem um poema que tá na parede de cada quarto que eles estão. Nesse poema, eu vou deixar aqui no comentário fixado, é um poema que falam sobre algumas mortes de soldadinhos, até eles descobrirem mais pra frente que esses soldadinhos são eles e coincidem com a morte que eles têm, né? É uma morte de envenenamento, é uma morte ali através de arma de fogo. É bem envolvente, bem legal. Eu tô lendo ainda, então provavelmente só vou falar sobre esse livro em 2026. E aí outro livro que eu iniciei em novembro, que era uma leitura que eu tinha programado para começar em dezembro, mas eu comecei antecipadamente porque eu acabei lendo muito rápido os outros livros. É Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que é um calhamaço também. Eu tô demorando para ler porque ele é um livro muito grande e aí eu não consigo levar para todos os lugares que eu vou. Eu ainda não sei muito bem a história, né? Eu ainda tô bem no comecinho. É um livro que conta a história de 3 irmãos, né? Os irmãos Karamazov. Fala muito sobre a relação deles com o pai. E cada um desses irmãos, eles têm um histórico diferente, né? Uma educação diferente. E eles têm comportamentos também totalmente diferentes, né? Um é mais religioso, outro já é mais ali bagunceiro, o outro é super estudioso, o pai acaba morrendo. E a história, ela se passa através dessa discussão ali, né, da morte do pai e essa relação dos filhos também. Essas foram as leituras de 2025. Algumas delas, né, como eu comentei, 2 eu vou só falar lá em 2026 mesmo. E em 2026 eu vou fazer muito mais vídeos sobre as leituras que eu estou lendo, né, em vídeos mais curtos, né, porque eu vou falar ali livro a livro, né, mês a mês, e não esse resumão aqui de leituras.
E comenta aqui quais livros que você já leu, quais livros que você quer ler. Eu vou adorar saber, né, o que você gostou, o que você não gostou. E seguir nessa conversa aqui nos comentários. Aproveitar para compartilhar com as pessoas, para curtir esse vídeo também, porque me ajuda bastante. Todos os links dos vídeos que eu comentei e até dos livros, alguns eu posso até colocar aqui caso você se interesse. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.